Tudo bem? Aí os hormônios da neurohipófise, já comentamos agora há pouco, tá? Ela armazena e libera dois hormônios, que são esses que vocês vão lembrar, ocitocina e ADH. Ocitocina e ADH. ADH tem outro nome? Fala que sim. Qual que é o outro nome do ADH? Escreve, vasopressina. Tá escrito aí? Vasopressina. Tá? Vasopressina. Prof, onde é que eu vi vasopressina? Na aula passada, quando a gente falou de ADH no controle da absorção de água nos túbulos contorcidos distais e ducto coletor, túbulo coletor, tá? Aí eu tenho aqui, ocitocina, acelera as contrações uterinas. A gente diz que é o hormônio do parto, né? Por quê? Ele não é liberado, comumente liberado, quando você está menstruando. Ah, tem cólica, é ocitocina? Não, não necessariamente, tá? A cólica ela vem da descamação do endométrio, que é provocada pela queda de progesterona. Assunto da última aula da apostila 5, tá? Quando a mulher se aproxima do parto, o que é o parto, gente? O parto é a expulsão do bebê. Tá? O parto não é uma coisa romântica. O parto é simplesmente que o corpo não aguenta mais aquela criança. O que é aquela criança? Vou falar uma coisa, não fica brava comigo. Mas, biologicamente, a criança é um parasita fofo. É um parasita fofo. Por quê? Ela está dentro do útero, com uma placenta colada na mãe, puxando oxigênio, puxando glicose. A mãe está cansada, a mãe está com anemia, né? A mãe está ofegante. Por quê? Tem um bebê ali, por isso que ele é um parasita, mas ele é fofo, porque é uma criança, certo? Quando chega o parto, o que acontece? O corpo da mãe não aguenta mais aquela criança crescendo ali, gente. Vai explodir o útero dela. Tem que sair para algum lugar. E aí começam as contrações para expulsar. Mas se eu não tiver contração, eu não tiver dilatação, a criança vai passar do ponto e ela pode morrer, certo? Por isso que a cesariana, ela veio, né, para evitar muitas mortes. Muitos de vocês aqui, inclusive eu, se não fosse cesariana, não estava aqui hoje. Por seleção natural, não teria nascido, porque eu sou míope e nasci de cesariana, não era para estar aqui, né? Se eu tivesse nascido e não tivesse óculos, eu já não conseguia nem pegar uma jabuticaba no pé, porque eu nem ia enxergar, né? Então, assim, a medicina permitiu com que nós enganássemos a seleção natural de diversas formas. A ocitocina é o hormônio do parto e provoca a ejeção do leite nas glândulas mamárias. Atenção, não é a produção do leite, é o quê? A ejeção do leite, beleza? Tem diferença. Para você ejetar o leite, você precisa antes produzir, tá? Produzir, tudo bem? Então, normalmente essa ocitocina é produzida no final da gestação. Tem ocitocina nos homens? Tem ocitocina nos homens. Ela não é, por exemplo, como a prolactina, um hormônio dependente de outro hormônio sexual. Porque, teoricamente, se o homem tem adenipófise, ele tem prolactina. Se ele tem prolactina, ele deveria ter leite. Mas a mulher também tem prolactina e ela não tem leite o tempo todo. Ela só tem leite quando ela está grávida. Então existe todo um ajuste hormonal ali para a produção de prolactina durante a gestação, tá? Enfim. No homem, a ocitocina também não é muito provada a função, porque o homem não tem útero, né, e não tem leite para ejetar, tá? Mas algumas pesquisas podem estar relacionadas com o hormônio da afetividade, do amor, do afeto, do carinho, tá? Então, às vezes, homens que são mais carinhosos, mais românticos, mais afetivos, podem ter um nível maior de ocitocina. Casamentos ou casais que ficam por muito tempo superando vários problemas, né? Igual aquele casal famoso, né? Faz o casamento entre os famosos, Instagram bomba, ganha 1 milhão de seguidores, 6 meses depois separa. Por divergências, né? A gente não está mais se encontrando por causa da agenda, já separou, né? Esse casal não tem ocitocina nenhuma. Agora aquele casal raiz, né? Igual o Tarcísio Meira, como que é a mulher dele? Glória Menezes, 87 anos de casado, não tem tudo isso, né? Mas um monte, 60 e poucos anos de casado, tem muita ocitocina envolvida ali, com certeza, tá? ADH ou vasopressina diminui a perda d'água nos rins e tem a ação vasoconstritora. Olha o nome, vasopressina, vasoconstritora, tá? E a ADH, hormônio, qual que é a tradução de ADH mesmo? Hormônio antidiurético, tá? Então escreve aí para você não esquecer. A ADH é o hormônio antidiurético. O que é diurese? Diurese
perder água na urina. O que é antidiurético? Não perder água na urina, tá? Então, ó, ADH é o hormônio antidiurético, ok? Então tá. Deficiência do ADH leva a uma anomalia chamada diabetes insípido. O que é diabetes insípido? Não tem nada a ver com insulina, não tem nada a ver com concentração de glicose no sangue, tá? Hiperglicemia, não. É que o diabetes insípido, você vai ter uma grande perda d'água na urina, muito mais que o normal. Tá? Então você vai beber água e vai perder muita água. É como se você fizesse xixi, aquela tarde do tereré que você passou, Julia Gil, você não consegue largar essa garrafa aí, né? Você passou a tarde inteira tomando tereré, seu xixi vai sair em grande volume e transparente, muito provavelmente, tá? A pessoa que tem diabetes insípido é o tempo todo assim, se ela não tiver, obviamente, o tratamento adequado. Então ela bebe água e faz xixi, ela bebe um copo d'água e faz 2 copos de xixi, né? Ou seja, ela está com sede constante, porque falta essa reabsorção. Lembra na aula passada que eu falei que são cerca de 160 litros de filtrado glomerular por dia? E a gente consegue reabsorver quase 99% liberando 1,5 litro de urina? Então grande parte da água a gente retém. Com diabetes insípido a pessoa libera, então a sede é constante. Tem tratamento, a pessoa pode, inclusive, até curioso, alguns anos atrás eu dei aula para um aluno que tinha diabetes insípido. Então ele era minha cobaia na aula, eu ficava perguntando as coisas para ele, né? E ele tinha um spray nasal de ADH que todo dia ele tinha que dar 2 borrifadas como se fosse um sorino, só que era ADH. E aí ele controlava o diabetes insípido dele, né? Senão ele tinha que ficar toda hora indo no banheiro. Se ele esquecesse o remédio dele, um dia ele esqueceu, acho que ele saiu 3 vezes para ir no banheiro, porque ele esqueceu o remédio. Porque dele não consegue absorver água, ele toda hora está produzindo e está indo para o banheiro, né? Então tem tratamento, só que aí vai ser pro resto da vida. Ele vai tratar isso aí pro resto da vida, não tem nada a ver com insulina, é com falta de ADH, tá? Teoricamente sim, porque se ele não tem a capacidade de reabsorver grande parte da água dos rins, ele está perdendo água que muitas vezes ele não bebeu. Ele está se desidratando constantemente, por isso o sintoma de sede. Sede, né, grande intensa, e poliúria. Poliúria é muita urina, tá? Anota aí, poliúria. Poliúria, muita urina. Que é sintoma de diabetes, né, gente? Se a pessoa falar assim, nossa, tô com uma sede e tô fazendo muito xixi, ó, peraí, isso é sintoma de diabetes. Mas o que falta para ser um diabetes clássico? Ele ter glicosúria, que não é o caso dele. O que é glicosúria? Glicose na urina. Aí ele só vai ter glicosúria se ele não tiver, ou se ele tiver muita glicose circulante. Porque daí não é normal ter glicose na urina, lembra? Não é normal, porque a gente absorve glicose ativamente no túbulo contorcido proximal e distal também. Mas se ele tiver muita glicose no sangue, porque ele não é capaz pela insulina de colocar essa glicose para dentro das células, ele perde glicose na urina, chama-se glicosúria. Mas glicosúria não é um sintoma de diabetes insípida, tá bom? Olha que legal essa imagem aqui, ó. Vocês conseguem ver ela certinho na apostila? Tá bem legível aí? Ó, então isso aqui é o reflexo da ocitocina ou reflexo de descida, tá? O que pode, ó, a voz da criança ajuda no reflexo. Claro que a criança não vai falar, mamãe, me dá leite, acabou de nascer, né? Mas só aquele nhe, aquele chorinho, aquele resmunguinho do bebê, já é um indício para ela começar a liberação de ocitocina pela neurohipófise, tá? Pelo hipotálamo. Ó, depois, sucção. O estímulo de sucção faz com que haja, tá, essa descida também. Olhar ajuda no reflexo, essa conexão entre mãe e filho, né? Por isso que, para algumas mulheres, o ato de desmamar a criança é muito difícil, porque é um momento de conexão entre a mãe e o filho que o pai nunca vai ter.
né? Já deve ter visto aqueles memes no Instagram que o cara coloca a mamadeira e a foto da mulher, assim, né? Pra criança achar que ele tá mamando na mãe, assim. Mas nunca vai ser a mesma coisa, né? O pai nunca vai ter essa sensação de amamentar o próprio filho de olho no olho, né? Isso ajuda no reflexo de descida. E vai liberar ocitocina no sangue, ó. Ansiedade, dor, dúvida, isso aí pode inibir o reflexo. Então a avó fala assim, mas seu leite é fraco. Mas não tem leite, a criança está passando fome, dá a fórmula para essa criança, para ela dormir. A mãe já fica assim. Ou então, a pega não é direita e pega só no bico do peito. Não pode pegar só no mamilo. A criança tem que abraçar toda a areola do peito da mãe, colocar tudo na boca, tá? E sugar. E é isso que vai dar certo, porque se a mulher começa a ficar com o bico do peito todo rachado, ela sente dor. Aí fala assim, a criança chora. Fala, tem que mamar. Ela, tem que mamar. Aí ela já fica assim, ai meu Deus, vai doer, vai doer, vai doer. Isso aí já vai travando e vai impedindo a liberação de ocitocina. Vai tudo isso aí influenciar na amamentação, tá? Por isso que amamentar não é uma coisa muito simples para a mãe, principalmente. E a criança fica dependente, obviamente, tá? Ela fica dependente e tem que ir para cima e para baixo, a criança tem que ir com a mãe. Quando você coloca uma mamadeira na criança, é muito mais fácil libertar a mãe da questão da amamentação, tá? Isso é muito relativo, cada pessoa age de um jeito. Aí eu tenho aqui, ó, você tem lá um sangue mais concentrado, com baixa fluidez, com falta de água ali. Vai ter a liberação de ADH, né? E esse ADH vai fazer com que haja absorção de água lá nos néfrons, lá nos túbulos contorcidos distais e túbulos coletores. E aí o sangue vai ficar mais fluido, tá bom? Tudo bem esses dois hormônios, ocitocina e ADH, ficou claro? Vamos falar agora da adenipófise. A adenipófise eu tenho os hormônios tróficos. O que são hormônios tróficos? Nenhum hormônio da adenipófise vai agir diretamente em algum evento, vamos dizer assim, algum evento próprio, tá? Como o ADH vai lá nos túbulos renais e absorve água diretamente, né? Sempre os hormônios da tireoide, nós vamos ter os hormônios tróficos. É um hormônio que vai para outra glândula para estimular um outro hormônio ou a liberação de uma outra coisa, tá? Por exemplo, nós vamos ter aqui o TSH, como eu falei, hormônio estimulante da tireoide. Ou seja, ele vai para a tireoide falar o seguinte, tireoide, acorda, começa a trabalhar, começa a produzir os seus hormônios, tá? Eu vou ter o ACTH. O ACTH é o hormônio adenocorticotrófico, ou adrenocorticotrófico. Ele vai estimular o córtex da adrenal, tá? Ele vai chegar lá no córtex, não é na medula, é no córtex e vai falar, adrenal, produz os seus hormônios. Aqui eu vou produzir T3 e T4 basicamente. Aqui eu vou produzir aldosterona, tá? Os chamados glicocorticoides, cortisol e andrógenos. Tá? Aldosterona, cortisol e andrógenos. Glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios andrógenos masculinizantes. Tá? Eu tenho o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante. O que é um folículo? Lembra? Folículo ovariano. O que é um folículo? É uma estrutura que contém o gameta feminino. Então, o FSH, o hormônio folículo estimulante, vai estimular a gametogênese. Produção de gametas, tanto nos ovários quanto nos testículos. Tá? O FSH no homem é importante para que ele produza espermatozoides. Beleza? E na mulher, para que ela produza os folículos ovarianos. Tem o LH também, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante ele faz muito sentido na mulher, porque eu falo de luteinizante de corpo lúteo. Corpo lúteo é uma glândula produzida logo depois da ovulação, que vai ser responsável pela produção de progesterona provisoriamente. Então, na mulher faz todo sentido falar de hormônio luteinizante, porque tem corpo lúteo, ok? O corpo lúteo é bem assim, ó. LH, corpo lúteo,
progesterona. Ok? Posso chamar LH no homem? Posso também, porque é o mesmo hormônio. Mas se eu quiser ter sentido na coisa, eu posso substituir LH por ICSH. ICSH é o hormônio estimulante das células intersticiais. O que são células intersticiais? São células intersticiais ou células de Leydig. Células de Leydig. Essas células de Leydig produzem testosterona. Então veja que a produção de espermatozoide e a produção de testosterona, elas são controladas de maneiras diferentes, tá? Quem gera as características masculinas é a testosterona. Quem gera os espermatozoides é o FSH. É óbvio que na adolescência, na puberdade, eu tenho a produção dos dois ao mesmo tempo, tanto o FSH quanto o LH. O FSH vai fazer produzir o espermatozoide e o LH vai produzir testosterona que vai transformar a criança no homem. Vai, né? A criança bonitinha vai ficar feia, vai virar um homem. Vai crescer o bigodinho de motoboy, o pescoço vai crescer, o gogó vai aumentar, a voz vai ficar meio né? A voz desafinada, daquele jeito, vai começar a criar espinha, barba, enfim, vai começar a virar um hominho, né? E a mulher não vai ter isso, porque ela não tem testosterona nessa quantidade. Mulher tem testosterona? Tem testosterona. Se fizer um exame de testosterona na mulher, vai ter. Mas, professor, mulher não tem testículo? Não tem, mas mulher tem ovário. De onde vem o testículo? Vem da mesma origem do ovário. Se dentro do testículo eu tenho células ICSH, ou células de Leydig, dentro do ovário eu vou ter alguma célulazinha que vai produzir testosterona lá, em quantidade muito mais baixa, tá? E outra, esses hormônios andrógenos também são hormônios mais masculinizantes. Às vezes você tem mulheres que têm mais pelos do que outras. No braço mesmo, tem mulher mais peluda e mulher menos peluda. Pode ser testosterona? Pode, mas pode ser andrógenos também. Adrenal, não tem nada a ver com ovário, nada a ver com testosterona isso, tá? Então essas células essas células intersticiais, células de Leydig, são estimuladas pelo ICSH, que é a mesma coisa do LH. Tudo bem? Hoje a menina falou para mim assim, professor, por que não tem anticoncepcional masculino? Falei, olha, eu já até ouvi falar de pesquisas com anticoncepcionais masculinos, né? Só que o que acontece? O anticoncepcional, ele é normalmente progesterona e estrógeno sintético, tá? Progesterona e estrógeno sintético, que por uma questão de feedback vai inibir o FSH e o LH, ok? Ao inibir o FSH e o LH, a mulher vai deixar de produzir os seus gametas, ok? E vai deixar, no caso aqui não vai interferir muita coisa, porque vai ter a ver a progesterona e você já vai estar produzindo progesterona, mas ela vai deixar de produzir progesterona e vai deixar de ovular, ok? Inibir o anticoncepcional. Para eu fazer a mesma coisa no homem, eu teria que inibir o FSH e o LH. O que eu poderia fazer? Eu poderia, talvez, aumentar a testosterona do homem, tá? Aí, por exemplo, o ICSH, no caso, o LH, o ICSH, não seria liberado, porque tem testosterona demais, só que eu não conseguiria inibir o FSH. Eu teria que inibir o FSH de uma outra forma, talvez com o hormônio feminino. Aí não ia dar bom, né? O hormônio feminino. Então, assim, algumas pesquisas estão em curso para anticoncepcionais masculinos, mas por enquanto tem só os femininos aprovados. E assim, gente, também há controvérsias, né? Anticoncepcionais femininos, assim, são hormônios sintéticos, a gente sabe que é muito difundido, mais de 80% das mulheres usam esse método contraceptivo, né? Só que tem mulher que não pode usar por uma série de fatores. A questão, até fiz um vídeo essa semana no Instagram falando sobre a vacina, né? Não sei se chegaram a ver.
Não vou tomar vacina porque deu trombose, na AstraZeneca deu trombose. Tudo bem, né? Pode acontecer, um evento raro da trombose, uma a cada 100 mil pessoas vacinadas, uma deu trombose, nem necessariamente foi uma trombose fatal, né? Mas em caso de anticoncepcionais, você tem dados piores. Uma a cada 60 mil mulheres que tomam anticoncepcional pode ter trombose. E as pessoas não falam sobre isso muitas vezes, não falam abertamente disso. Tá? E a pior coisa que você pode fazer é tomar anticoncepcional porque sua amiga toma. Minha amiga, que marca que você toma? Tomo tal, vou tomar igual. Você tem sempre que fazer um acompanhamento médico, fazer exame antes para saber se você tem propensão a ter trombose ou não. Tá? Tem uma série de situações que envolvem risco. E o dia que você puder se livrar do anticoncepcional, gente, se livre. A minha esposa pôs DIU recentemente e ela está maior feliz da vida porque ela se livrou do anticoncepcional que ela carregou durante muitos anos. Né? Então, se você tem um planejamento familiar, não quer engravidar e ao mesmo tempo você não quer ficar preso ao anticoncepcional, tem muitos métodos alternativos. Aí eu falei para os meus aluninhos do segundo ano hoje, você sabe qual que é o método mais seguro do mundo? Eu falei, qual, professor? Abstinência sexual. Isso aí não tem perigo de engravidar, né? Fala, mas é verdade? Não é verdade? Você ficou procurando uma lista. Métodos contraceptivos, o primeiro lugar, mais eficiente, abstinência sexual. Isso não tem erro, né? Hã? O segundo pode ser... Mas eu falei pro segundo ano. Segundo ano, tem uns guri meio avançados, umas gurias meio avançadas e tem uns guri meio bocó. Você olha pra cara do bocó e fala, esse aí nunca beijou. Você olha pra cara dele assim, eu falei, esse aí nunca beijou. Só no videogame, né? E fica lá. Aí você fala assim pra ele, gente, presta atenção que o prof vai falar. Sexo transmite doença, gonorreia, sífilis, pode pegar AIDS e não tem cura e engravida. Você tem certeza que você quer fazer isso? Agora assim, é mesmo, né, professor? Deixa eu jogar meu negócio aqui. Então, tipo assim, você dá uma desencorajada no moleque quando você fala isso pra ele. No 7º ano, quando eu falei isso aqui, o gurizada tremia. Falei, meu Deus, o tanto de doença que transmite. Falei, olha o tanto de doença que transmite sexo, gente. Você sabe fazer isso, sabe manipular, né? Você sabe manipular um instrumento, você sabe pôr uma camisinha, né? Camisinha estoura. Eu falei, estoura? Mas você faz um balão com a camisinha, ela não estoura? Sim, mas se você colocar a camisinha com o menino meia bomba, ela estoura. O cara não sabe usar, entendeu? Nunca fez isso na vida, vai estourar, coisa errada. Então você não sabe fazer? Não faz. Vai jogar videogame até você crescer, né? E você ter habilidade, ou ter, vamos dizer assim, mais segurança para fazer. Você consegue sustentar uma criança hoje? Não, não consigo. Então não faz. Fica tranquilo aí, faz estudar, né? Vai passar na... gente, vou ter que dar uma gelada nessa criançada, porque tá todo mundo pra frente hoje, né? 2º ano, 7º ano, Deus o livre. Tá muito louco. Continuando aqui, ó. Continuando. Somatotrofina ou GH. GH é o hormônio do crescimento. O GH, gente, é liberado, ele vai promover o crescimento das extremidades ósseas, tá? Lembra que a gente sempre tem nos ossos longos as chamadas epífises ósseas. Você tem um disco de cartilagem na extremidade de cada epífise óssea, tá? Esse aqui é um disco de cartilagem. O que acontece? Lembra, o nosso esqueleto já foi cartilaginoso quando a gente está na barriga da mãe. Era tudo cartilagem, tanto que a gente nem tinha medula óssea. Quem produzia nossas células sanguíneas era o fígado e o baço. Depois que ossificou grande parte do esqueleto, que começou a produzir células sanguíneas. O bebê nasce com os ossos do crânio meio molinhos, aquela moleira. O que é aquela moleira? É uma cartilagenzinha que fica entre os ossos do crânio, para que a cabeça dele seja maleável e que, se tiver um parto normal, ele possa passar pelo canal do parto, né? E é até comum, dependendo da situação, dar uma pequena deformada na cabeça. O meu primo, né? Ele nasceu de parto normal. Não sei se eu contei essa história pra você. Ele nasceu de parto normal. E assim, faz tempo essa história, mas hoje ele já tem quase 30, né? Aí a mãe falou assim, meu filho, vamos lá ver o Elton que nasceu, seu primo, né? Mas olha, então ele tem uma cabeça um pouquinho grande, porque ele nasceu de parto normal e a cabeça está um pouquinho comprida.
né? Mas você não fala nada pra ela. Fica quieto, moleque, né? Aí chegou a pessoa com cabeça de ovo, assim. Sabe um filme chamado Gokun, sei lá, que tinha um cabeção de ovo, assim, né? Falei, nossa, mãe, como ele é bonito. Não passa a mão na cabeça mais, que bonito o cabelo dele, né? Não sei o quê. Hoje não percebe, tem uma cabeção assim, mas é mais redondo a cabeça dele, não é aquele cabelo de ovo. Mas acontece, tá? Você pode ter essa deformaçãozinha, que é para as suturas, depois vai ossificar aqui. A cartilagem é a mesma coisa aqui, ó. O GH vai atuar nesse disco cartilaginoso, transformando isso em osso. Então tem aquela história, será que eu já vou crescer mais? Sempre aquela história, né? Eu tenho 1,73 m, desde os meus, talvez, sei lá, 16, 17 anos. Nunca mais cresci. Fala, não, você pode crescer até os 20 e pouco. Mentira, com uns 15, 16 você parou de crescer já. E olha lá, né? Minha irmã parou com 13 anos de crescer. Minha irmã era uma cavala desde os 13. Ela já tinha 1,70 m. Pensa numa menina de 13 anos, ela é quase da minha altura. Ela deve ter um pouco menos, uns 70 talvez. 68, sei lá. Mas para uma mulher é grande, né? 1,70 m, uma mulher é grande. Ela tinha uns 70 com 13 anos. Pensa, ela é a maior da turma. Ela parou de crescer e as crianças chegaram, tudo perto dela. Antes era uma discrepância, assim, com 13 anos. Ela, assim, acho que menos, com 12, sei lá, 10. Aí depois, no terceiro ano, ela já estava pareada com o restante da turma, que o pessoal chegou nela, né? Aí o cara fala assim, você não cresce mais. Como é que o cara sabe que eu não vou crescer mais? Porque se ele fizer um raio-x e olhar as extremidades ósseas, ele sabe, não, você não cresce mais. Já acabou a cartilagem ali, tá? Então, aí, se o cara fizer um tratamento com GH, enquanto ele tiver cartilagem aqui, né, lenha para queimar, ele consegue crescer. Eu tive um aluno uma vez no primeiro ano de ensino médio, ele era o mais baixinho da turma, de que dia o quê? Uns 1,58, 1,55, sei lá. Para um menino de 15 anos, pensa o bullying que ele sofria com 1,55, né? Aí o guri começou a fazer tratamento com GH. No terceiro ano do ensino médio, ele me passou, ele estava com 1,75, guri. Falei, caramba, você cresceu. Mas ele cresceu por causa do GH. Por quê? Porque tinha uma deficiência de GH comprovada. Mas depois de velho, o cara vai tomar GH. O GH tem um efeito anabólico, ele pode aumentar a musculatura? Pode. Tanto que tem muito cara aí que toma GH sem controle. Só que existe um efeito controverso, um efeito colateral do GH, que é o crescimento de extremidades ósseas. Então o cara cresce a testa do cara, né? Cresce o queixo do cara, cresce o cotovelo, o nariz, a mão. Ele vira tipo um Shrek, né? Que existe a gente tem uma anomalia de GH que a gente chama de gigantismo. Desculpa, acromegalia, que é o crescimento das extremidades ósseas depois de adulto. Se for o GH na infância, você tem o nanismo e o gigantismo, que a gente vai falar daqui, tá? Ó, gigantismo é aumento de GH na infância. Geralmente é um tumor na hipófise que libera grandes quantidades de GH ainda quando criança. Gigantismo não é um atleta da NBA. Pô, o cara tem 2,20, o cara é gigante, o cara é monstro. Gigantismo é um cara doente, tá? É um cara que cresce sem muita estrutura. Não é um crescimento natural. É aqueles grandes gigantão que tem que andar de bengala, o cara não consegue sustentar sozinho, ele não é muito atlético, né? E às vezes o coração, os órgãos não acompanham o crescimento do cara, tá? Tanto que a expectativa de vida desses caras muito grandes não é tão alta, não é tão grande, não é tão alta, né? Não deu muito certo, deve muito alta, né? Não é tão grande, tá? O contrário do gigantismo é o nanismo, que é uma falta de GH na infância. Só que eu tenho dois tipos de nanismo. Na verdade, a gente chama de anão, mas tem diferença. Esse cara aqui, que eu vou chamar de anão, que é um nanismo de GH, ele é todo pequenininho. É tipo assim, proporcional. Cabeça pequena, membro pequeno, corpo pequeno. Geralmente a voz dele, né, não desenvolve tanto. Parece uma criança em miniatura, pequenininho, tá? Tem o outro anão, que é aquele anão de circo. Sabe aquele anão com a cabeça de adulto e o tronco de adulto, só que ele tem os membros atarracados? Aquele não é por falta de GH. Aquele geralmente a gente chama de acondroplasia, que é uma doença genética dominante, Dzão-Dzinho, que acomete a deformação de membros, tá bom? Então tem essa questão também do nanismo.
Tumores na hipófise podem causar o GH em adultos, depois de adultos, ou então o cara usando GH de uma forma incorreta, e aí dá uma acromegalia, que é quando ele já tem estatura normal, mas ele tem um excesso de GH e pode provocar essas deformações na face, principalmente. É bem característico isso, ó. A acromegalia não cresce em tamanho, mas ossos das mãos, pés e cabeça também. Isso causa a síndrome do Shrek. Diz a lenda, tá, gente? Eu pesquisei para ver se era verdade, e na verdade eu não encontrei resposta. Que o Shrek foi inspirado num lutador de MMA russo, sei lá, um artista de circo, bem antigão, assim, sabe? Da época do preto e branco, que um dos autores lá do desenho, o cara viu o cara e desenhou a partir da característica dele. E ele tinha acromegalia, ele tinha essa alteração, tá? Eu não vou falar quem que é atualmente o mais alto, o mais baixo do mundo. Cada vez que você joga no Google tem uma atualização, né? Mas eu sei que esse ucraniano aqui, na época que eu pesquisei isso, que eu coloquei a aula, era o mais alto do mundo. Acho que ele tinha 2,56 m, alguma coisa do tipo. Era absurdo o negócio. E esse aqui era o menor do mundo. Ai, tá bonitinho, né? Pequenininho, bebezinho, né? Esse era o sapato do ucraniano com... Esse cara era do Nepal. Se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, era uma mulher agora que tinha assumido o posto de menor pessoa do mundo. Acho que ela tinha 80 centímetros, sei lá, menos que isso, 40. Não, 40 não dá, né? 40. Sei lá, uns 60. Era muito pequenininha, né? E ela tinha nanismo. Olha o Shrek aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Ó, se não é, me contaram a história bem verídica, porque é muito parecido, né? Até as caretas do cara aqui, ó. Teve atualização pelo... Quem foi atualizado? O menorzinho agora tem 72 centímetros. Opa! Como que é? 72... Caramba! Ele é um colombiano. Colombiano. E o maior? Será que é ucraniano ainda? 2 metros e cacetada. Quanto? 1,38 m. Ah, 38. Ah, eu falei 50. 38, velho. Né? 2,38. Caramba, a diferença. Aqui que eu falei, ó, se tiver o tumor na hipófise, o cara acessa pelo nariz, tá? Pra ter mais facilidade de conseguir remover esse tumor. Ok? O que é, Duda? Tem uma foto comparando o tumor com a menina. Ah, Você falou. tem a menininha aí, né? É muito discrepante, É uma né? pessoa de diferença entre eles. Não, e que você vê como é difícil achar um homem mais alto, né? Porque o homem mais baixo, porque o mais alto tá aí, já fez uma pesquisa, umas 3, 4 pesquisas, é o mesmo cara. Agora o mais baixo vai mudando. Não sei se vai morrendo a pessoa, ou se vai nascendo os menorzinhos, né? Mas vai atualizando. A adenipófise também vai produzir a prolactina, tá, gente? Só que a prolactina, ela vai estimular glândulas que já existem, as glândulas que já se desenvolveram. Então, por exemplo, um homem tomar prolactina, se ele tomar prolactina, ele não vai produzir leite. Por quê? Apesar de homem ter glândula mamária, tanto que o homem pode ter câncer de mama, tá? Só que essas glândulas mamárias no homem não se desenvolveram na adolescência como na mulher se desenvolveu, com a presença do estrógeno, da progesterona, né? Então, primeiro desenvolve as glândulas mamárias com o estrógeno e depois a prolactina vai estimular a produção de leite, tá? E a gente também considera que as mamas fazem parte do sistema reprodutor feminino. Porque se eu estou falando de reprodução, eu estou falando de um bebê, e depois que o bebê nasce, eu preciso alimentar essa criança, tá? No homem tem função desconhecida, mas provavelmente, neste caso, quando a gente fala em genética, a gente fala que o gene para prolactina é uma herança influenciada pelo sexo, tá? É uma herança, não é influenciada, ela é limitada pelo sexo. E o que é uma herança limitada pelo sexo? É aquela que tanto homem e mulher têm, mas pelos hormônios sexuais só se manifesta em um deles. Por exemplo, o homem tem gene para barba, a mulher também tem gene para barba, só que o homem tem barba porque tem testosterona. Se uma mulher tomar testosterona, ela pode desenvolver barba, vai depender
da atividade gênica, tá? Então, teoricamente, o homem também tem gene para a produção da prolactina ou para a produção do leite, mas a gente não tem ação dos hormônios femininos para auxiliar nesse processo, tá bom? Ô, Prof, Oi. essa síndrome de gigantismo tem chance de reprodução? Tem, eu não vejo relatos assim de afetar a fertilidade, né? Mas assim, não sei te dizer. Tipo assim, pequenininho biologicamente como vai gerar, né? Gerar uma barriga do tamanho da pessoa? É, a mulher você fala, né? É, a mulher pequenininha. Tem que ver, dependendo do tamanho ali, se tem algum comprometimento de órgãos reprodutores ou se tem alguma esterilidade, né? Mas assim, não sei de dados que remetem a isso. Você está pensando o quê? De reproduzir a menor do mundo para ver se... Se vem outra menor do mundo? Reproduzir, fazer a reprodução. Pegar o menininho menor do mundo com a menor do mundo para reproduzir. Ei, Julia Gil, hein? Que imaginação. Então, ó, resuminho aqui, tá? Neurohipófise, ADH, ocitocina, ACTH no córtex da adrenal, TSH na tireoide, GH no crescimento, FSH, testículos e ovários, LTH seria a prolactina, tá? O hormônio do leite. Faltou o MSH, anota o MSH aí, gente. MSH é o hormônio estimulante dos melanócitos. Tá? Você já deve ter visto aquela historinha da criança. Nasceu loira de olho azul. Depois o cabelo escureceu, o olho escureceu, né? É normal acontecer isso aí, muitas vezes. É claro que o contrário é muito difícil acontecer. Nasceu de olho escuro, depois vai virar um olho verde? Dificilmente isso vai acontecer. Mas o que acontece às vezes é que quando a criança nasce, ela não está completamente formada, madura, em todos os sentidos, o sistema nervoso principalmente, tá? Então, o que é o cabelo loiro, o olho azul? É falta de melanina, ou menos melanina. E quando às vezes, até os 2 anos de idade, a tendência é você ter um escurecimento de olhos e cabelos, porque você vai tendo a liberação de MSH, que são hormônios estimulantes dos melanócitos, e os melanócitos, tanto da pele quanto dos olhos e da base do cabelo, vão sendo maturados e produzindo melanina. Então a tendência é que mude a cor, tá? Não quer dizer que isso vá acontecer, mas a tendência é que mude. Agora o contrário, se já nasceu escuro para clarear, é muito difícil, tá? Então tem até os 2 anos normalmente para ter essa diferenciação dos melanócitos e a mudança de cor no cabelo e dos olhos, tá?